que o Teu Santo Espírito esteja em nosso viver, Senhor. Que a Tua graça, ela conduz o estudo aqui e que nós tenhamos sabedoria, Senhor, para entender o Teu grande amor aqui, em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, abre aí no livro de Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Jesus vai falar de uma parábola. Essa parábola, ela deve estar conectada com a parábola das 10 virgens. Ela tem semelhanças e tem características que são complementares. No livro de Mateus, capítulo 22, é dito o seguinte: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Bodas significa casamento. Em algum momento a palavra de Deus, ela tem bodas como o casamento em si, e em algum momento a palavra de Deus tem bodas como a festividade. Por que isso, pastor? O casamento ocorre agora. A festividade do casamento ocorre depois. Aqui fala de bodas. Como que nós vamos entender aqui se é o casamento em si ou se é a festividade do casamento? O contexto vai nos dizer. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Aqui é o casamento ou é a cerimônia? Ou melhor, a festividade? A festa, entendeu? Dentro desse conceito, irmãos, diz aqui que vai haver uma recusa. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando seus servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou as cidades. Aqui uma referência à nação judaica e à destruição de Jerusalém no ano 70. Eles recusaram o convite das bodas. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Qual é a chave que a gente pode colocar aqui para desvendar e entender numa abrangência maior a questão aqui da cerimônia das bodas? Nós vamos colocar aqui, irmãos, em evidência o verso 10, onde nós encontramos aqui os convidados
E eles estão num lugar ali chamado Sala do Banquete. Existe uma... Conseguiu aí? Não, né? Pois é, eles estavam Não numa está aceitando? Não, mas são uns 3 ou 4 slides. Tá? Doutor. Ok. Tá? Existe, dentro da parábola, nós entendemos um conceito na parábola aqui e nós vamos entender o conceito aqui de sala do banquete. Para nós entendermos a questão do banquete, ou do convite para o banquete, a primeira coisa que nós temos que entender se realmente é alguma coisa figurado ou se é um convite real. Se for um convite real, significa que a sala é uma coisa real, significa que a comida é real e a festa é real. Tá? No Espírito de Profecia, ao comentar a parábola, se não... Não sei por que ele está com Tá, esse... se não... Tá. Quando começa assim, eu já sei o que é. Então, veja bem. No Espírito de Profecia, é descrito o seguinte. Não vai dar, né? Não. Tá, pode tirar. Tirar? São 3 slides apenas. Certo. E ela vai dizer o seguinte para nós. Ela é o seguinte: o chamado para o banquete é um convite, pontinho, pontinho, real. Então é o seguinte, então quando nós lermos a parábola de Mateus 22, das bodas, o convite é real. Se o convite é real, a sala do banquete é real e o banquete também é real. Senão, seria só um aspecto figurado nesse sentido. Tá? Quando a promessa se cumprir da festividade do banquete, vai se cumprir Apocalipse 3:20, que diz lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Então, quando você ler essa promessa de ceia, lembre-se de que há uma parábola que aponta para essa ceia. No livro Primeiros Escritos, vai nos dar uma característica dessa ceia. Deus dizendo: vinde, povo meu, viestes da grande tribulação, e fizestes a minha vontade, sofrestes por mim. Olha que agora é escrito aqui: vinde a ceia, pois eu me cingirei e vos servirei. Nós exclamamos: aleluia, glória, e entramos nas cidades. Que cidade é esta? Cidade Santa, Nova Jerusalém. E vi uma mesa pura de prata, tinha muitos quilômetros de comprimento, contudo nossos olhares podiam alcançá-la toda. Vi o fruto da árvore da vida, o maná, amêndoas, figos, romãs, uvas e muitas outras espécies de frutas. Então vamos lá. Esta mesa ela é descrita em Mateus capítulo 8, verso 11. O que Jesus diz lá em Mateus capítulo 8, verso 11?
Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa. Então essa mesa é uma mesa real. É a mesa da ceia. Da ceia, das bodas, do cordeiro. Então quando você lê lá em Apocalipse 19, né? Bem-aventurados aqui são chamados a ceia das bodas do cordeiro, é esta ceia. E nesta ceia, muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Uma das coisas que a Bíblia promete que nós vamos ter lá, né? Uma ceia, e Jesus vai ser aquele que vai servir, vai ser o anfitrião, e nós já temos garantido aqui algumas pessoas, Abraão, Isaque e Jacó, que tem reserva lá garantida lá, tá? Dentro dessa visão ainda há um outro texto que no grande conflito que ela vai dizer o seguinte: Jesus tendo recebido o reino, ele virá em glória como Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, para a redenção de seu povo, que deve assentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa em seu reino, tá? A fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Então, quando nós lemos Mateus 22, celebrando ali a festividade, o banquete, nós temos que ter em vista uma festa real, uma festa no céu, uma festa na eternidade, uma festa no reino de Deus, onde Jesus será o nosso anfitrião. Dentro desse conceito que é apresentado, irmãos, aonde que é a sala do banquete? Nós já vimos o banquete real, aí nós temos que definir uma coisa em relação a, vamos dizer, a sala do banquete. No livro de Salmo 46, Salmo 46 ele traz um conceito. E esse conceito é o conceito da cidade de Deus. Veja o verso 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu estou falando aqui da Nova Jerusalém, tá? O santuário das moradas do Altíssimo. Então, aonde está o santuário celestial? O santuário das moradas do Altíssimo vem do Salmo 46 para 4 da Bíblia. Tá. Aonde está o santuário de Deus? Quando a gente fala assim do santuário celestial, ele está na cidade santa. A expressão no céu está certa, tá? Mas é uma expressão assim um tanto vaga. Então lá no céu existe uma cidade chamada Nova Jerusalém, já construída. Abraão já esperava essa cidade. Abraão não tinha visão nenhuma com a Canaã terrestre. Quem tem uma visão da Canaã terrestre são os evangélicos, os protestantes dos nossos dias, tá? Eles estão lá esperando uma restauração lá. Nós não temos essa esperança. Nem Abraão teve, tá? Abraão tinha uma esperança lá de cima, tá? Então lá, então, na cidade santa é onde Deus está. Quando nós vamos ao Apocalipse, no capítulo 21, lá fala que não vai haver santuário lá, mas vai haver o trono de Deus, lá vai estar a morada de Deus. Então quando a Bíblia fala de novo céu, nova terra, a Bíblia está falando agora do centro do governo de Deus, agora vai ser aqui a terra, o planeta que cedeu ao pecado, o planeta que sofreu essa rebelião em relação à lei de Deus, a santa lei de Deus. Agora Deus no futuro, bem próximo de nós, ele coloca agora aqui o seu governo, o centro do seu governo aqui na terra, né? Só para nós entendermos isso. E aí vocês já tiveram também outros estudos aqui, que o Monte Sião vai estar próximo à cidade, e no Monte Sião haverá um templo. Esse templo é também visto no livro Primeiros Escritos. Lembrando que o templo não é para adoração, a adoração vai ser em Jerusalém. Ali vai ser uma casa de negócios, onde Deus reunirá com seus anciãos, com seu governo. Diante disso, irmãos, vamos entender algumas coisas aqui.
Vamos voltar agora à parábola. A parábola diz que esse homem, ele está na sala do banquete. Agora nós temos que entender algumas coisas aqui. A sala do banquete é onde há uma inspeção para ver quem fará parte da festividade. Quem é que vai fazer parte da festividade? E ali então, ao fazer uma inspeção, uma cena de julgamento que nós podemos encontrar ali, há um homem que ele não está com traje apropriado. E ao não estar com traje apropriado, ele não está apto para fazer parte da cerimônia da festividade das bodas. Numa pergunta muito simples, irmãos. Dentro da visão da parábola de Mateus 22, quando é que Jesus voltará? Uma pergunta. Depois termina o juízo, né? Tá certo a sua resposta. Ok, tá certo a sua resposta, tá? Mas quando é que Jesus voltará? Depois que o evangelho for pregado? Tá certo a sua resposta, mas no contexto da parábola. Depois foi feito o julgamento, a limpeza ali da sala, seria isso? Para tirar a pessoa que não Tem sentido, ok? Tá? Mas essa pergunta é para vocês nunca esquecerem dela, tá? Não vier buscar os convidados. Ok, sua resposta está certa. Mas tem ainda um outro enfoque ainda dessa. Se o povo tiver o caráter de Cristo. Tá, sua resposta está certa, mas veja bem, quando é que Jesus voltará? Dentro da visão da parábola. Tá tudo certo que vocês falaram aí, tá? Não tem nada errado. 100%, tá? Quando estiver pronta as bodas, né? Quando estiver Não. pronta as festividades. Né? Para investigar? Quando a igreja estiver com vestes apropriadas. O céu vai olhar lá de cima e vai dizer: tá pronto, é hora de buscar os convidados. Eles estão trajados com vestes apropriadas para a festividade, tá? Só não entender isso. E aí a gente sempre às vezes brinca muito na questão em alguns lugares a gente quer ir à festa, mas não quer ir ao casamento, né? Lembrando que primeiro nós temos que ir ao casamento. O casamento ocorre aonde? No santuário celestial. Como é que nós vamos? Pela fé. Então, é acompanhar o ministério de Cristo no lugar santíssimo, é ir ao casamento, é ir pela fé. É acompanhar a entrada de Cristo no lugar santíssimo, onde ele comparece perante o ancião de dias, Daniel 7, para receber do Pai o reino, a glória e o domínio, para buscar os seus, e assim que ele buscar os seus, ele colocará os seus no seu domínio e domínio eterno. E o casamento é quando ele vem aqui, tá? É após a sua vinda. Então vamos aqui, irmãos, olha que coisa mais interessante. O lugar da festividade na eternidade, a Nova Jerusalém, aonde está a morada de Deus, aonde Deus se faz morada, tá? Hoje é o lugar de onde se faz a inspeção. Então, no santuário, no piso do santuário, tá? Ali está o Senhor, ali está Jesus, ali está um tribunal que foi aberto em 1844 para analisar, ver quem pode fazer parte da festividade ou do banquete. É isso que a parábola quer nos ensinar. Pastor, então como é que nós precisamos entender essa parábola em relação ao que é proposto aqui? Há uma outra parábola das 10 virgens que vocês têm estudado muito no livro de Mateus, no capítulo 25,
E é interessante que no final da parábola das 10 virgens, nós encontramos o seguinte. Capítulo 25, Mateus, e aí ele apresenta para nós o verso 10. E saindo, quer dizer, as virgens nessa, saindo para comprar o azeite, né? Chegou o noivo. Olha a expressão seguinte. E as que estavam, há várias traduções aí, a minha tradução diz apercebidas. Tem uma tradução que diz preparadas? Tem aí? Tem? Tem? Ok? Tá? E as que estavam apercebidas, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas. Tá? E fechou-se a porta. Que porta é esta? A porta da graça. Então veja bem, que a entrada das virgens prudentes acontece antes do fechamento da porta da graça. Tá? Isso aqui, irmãos, é interessante. Quando nós olhamos a parábola das 10 virgens, e quando nós olhamos aquele homem que está sem as vestes, ou veste apropriada, nós temos que entender da seguinte maneira. É bem definido dentro da Espiritia e dentro do nosso entendimento que por veste nupcial se entende o caráter puro, imaculado de Jesus, ou a perfeita justiça de Cristo. Vocês já viram as definições, né? Que foram bem colocadas aqui, de modo discurso de Cristo, que diz lá que justiça é santidade, santidade é harmonia com a lei de Deus. O Salmo 119, verso 62 diz lá que os mandamentos de Deus são justiça, e depois diz lá, cumprimento da lei de Deus é o amor, e aí diz o seguinte, justiça é amor, e o amor é a vida e a luz de Deus. Então somos conceito de justiça. Nós recebemos justiça recebendo a Cristo. Então, se nós pudéssemos definir justiça numa só palavra, o que seria? Jesus. Quando alguém recebe Cristo, ele recebe justiça. E quando nós recebemos justiça, irmãos, e aí vocês estão estudando aí, é imputado, não vamos entrar nesse campo agora, tá? Então nós precisamos da justiça de Cristo. Estou entendendo que a única maneira de eu entrar no céu é agarrar a dádiva que Deus me dá. A perfeita obediência. Puro, santo, isento, assim é Jesus, de qualquer traço, de qualquer mancha, de qualquer coisa que dá a ideia de pecaminosidade. Mas não vamos entrar num ponto, irmãos, só num ponto da natureza humana de Cristo, só num ponto. Não vamos fazer aqui um debate se é isso é um debate dos teólogos. Nós vamos entender que Jesus, ele é puro, ele é santo, e então ele é perfeito, o padrão perfeito, essa abrangência perfeita da lei de Deus, né? Essa amplitude da lei de Deus que você e eu, nós não temos, e que Deus requer de todo ser humano, só Jesus, irmãos. Tá? Então vejam bem, e agora a história nos apresenta aqui um homem que ele está ali, ele está na sala do banquete, ele está no lugar aonde vai ser também a festividade, entendeu? É lógico, evidente que ele não está ali presencialmente, tá? Mas a sua vida e o seu caráter estão representados ali, há uma exatidão da vida dele ali, e vocês já sabem disso dentro da visão do livro Grande Conflito, né? E ela usa
a imagem ou o conceito de uma chapa fotográfica na época dela, porque é o melhor que ela tinha para apresentar a nitidez de uma pessoa. Mas se tivesse hoje, talvez ali ele falar, olha, uma televisão LED, alguma coisa, ali está com perfeição, que nós vamos comparecer perante Deus, a nossa vida e o nosso caráter. E este homem, ele está ali com as suas vestes próprias. A nossa maior maldição chama-se justiça própria. As nossas vestes de teias de aranha, nós achamos que elas cobrem a nossa nudez. Não existe nada no caráter do homem que possa cumprir a sua nudez. Há uma deficiência, e uma deficiência muito abrangente. Por isso, a dádiva, a oferta de Deus é a justiça de Cristo. E Paulo diz que o Evangelho de Deus, ele tem o poder de Deus, porque nele se revela a justiça de Deus. E a justiça que vem de Deus, e a lei de Deus aponta a necessidade de justiça, como está bem explicado, tá? E de Cristo, então, vem justiça para nós, irmãos. Uma justiça, e Deus quer que nós estejamos, vamos dizer assim, revestidos de justiça. Vamos só na parte final desse conceito de justiça aqui, tá? Então esse homem, ele está aqui, e esse homem, ele não está, vamos dizer o seguinte, com vestes apropriadas. Então a justiça de Cristo para ele é uma veste sem uso. A oferta de salvação para ele é alguma coisa assim que ele usa como desdém. E se ele não está com a justiça de Cristo aqui, ele está com as suas vestes próprias. Esse é o grande dilema de Laodiceia. A Laodiceia consegue entender que as obras são importantes, que obras fazem parte, obras, elas vão dizer o teor da fé. A justificação é pela fé e a salvação é pelas obras. Mas pastor, por que a justificação é pela fé? Por que obras então no juízo de Deus? Porque as obras, elas dizem que tipo de fé que eu tenho na justiça de Cristo. Se é uma fé de crença nominal, ou se uma fé que eu me apodero da oferta de salvação, e de que de Cristo vem o quê? Vem o poder de Deus para romper com os grilhões do pecado. Nós vamos entender agora o momento final da justificação pela fé, queridos. Quando a Bíblia fala que lá no final as virgens prudentes entraram para as bodas e fechou-se a porta, é porque elas adquiriram a veste nupcial. Tá? Elas estão com vestes apropriadas. E aqui nós precisamos entender agora um conceito de chuva serôdia. Dentro desse conceito de chuva serôdia, irmãos, nós temos que entender da seguinte maneira. Duas graças, ou duas bênçãos, que são graças, tá? Estão reservadas para o povo de Deus no Santíssimo. Quais as duas maiores graças que estão reservadas para o povo de Deus ali no Santíssimo? A expiação. Pastor, o que é expiação? Numa linguagem para onde aponta de maneira muito simples: cancelamento de pecados, remoção de pecados. Então, pela fé em Cristo Jesus, tá? Pela fé em Cristo Jesus, aí o que acontece? Tá? Nós teremos no momento final, se a nossa confissão, se o nosso arrependimento aprofundou, se nós deixamos o Espírito Santo nos persuadir de que nós somos pecadores, de que nós temos uma natureza pecaminosa, não temos nada para oferecer a Deus, a não ser a misericórdia de Deus. Então, uma das últimas coisas que Deus fará em nossa vida ali no santuário, chama-se cancelamento de pecados. Cancelamento de pecados não ocorre antes de 1844. Até então, cancelamento de pecados era só uma ideia. Mas depois de 1844 para cá é que nós temos cancelamento de pecados.
não quer dizer que antes não havia perdão de pecados. Perdão de pecados é uma coisa e cancelamento também é perdão. Mas, pastor, de que maneira que é perdão? É uma forma mais acentuada do perdão. Significa que os pecados, eles agora foram borrados, eliminados, delectados, riscados, e o registro agora permanecerá em branco, o nome retido. Você já conhece o conceito, tá? Então, a partir de 1954 começou a obra de cancelamento de pecados, a obra de expiação do cancelamento de pecados. E chuva serôdia, olha o que Pedro está dizendo: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e da presença do Senhor venham os tempos de refrigério. Ellen White, ela defende e ela pontua que refrigério é uma outra linguagem para a chuva serôdia. Então veja bem, então cancelamento de pecados é uma coisa, e vamos dizer o seguinte, e refrigério, chuva serôdia é outra coisa distinta. Cancelamento de pecado significa aceitação do juízo. Assim que o nome foi julgado, o nome foi analisado e a pessoa, ela foi aceita por Deus. Refrigério significa uma dádiva de Deus, vamos dizer assim, a chuva serôdia, a plenitude do Espírito Santo, Cristo, a presença de Cristo com a sua igreja, mediante o dom do Espírito. Isto é chuva serôdia, isto é o refrigério. Então, uma outra coisa distinta. Uma coisa é cancelamento de pecado e a outra coisa é, vamos dizer assim, refrigério. São duas coisas distintas, mas serão duas coisas juntas. As virgens prudentes, após a meia-noite, ela sai para iluminar o caminho do noivo com as boas obras, numa dimensão de amor. Então, a última mensagem pregada para esse mundo vai ser uma revelação do amor de Deus. O que a graça de Deus fez na minha vida? O que a justiça de Cristo fez na minha vida? E eu vou revelar para o mundo a graça de Cristo. Dentro dessa visão, irmãos, então, ter uma vida de perdão, de santificação, de renúncia, de purificação do pecado, uma fé que opera por amor e purifica o pecado, é tanto ter uma vida direcionada para o santuário no sentido do juízo, como também é um sentido da chuva serôdia. Então, chuva serôdia, expiação, selamento são três coisas que se harmonizam. São três coisas distintas, mas que se harmonizam nesse momento final. Então, estar preparado para a cerimônia da festividade significa que, pela veste nupcial, parábola de Jesus, página 30, é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Quando? Chuva serôdia. Então, no recebimento da chuva serôdia, irmãos, será o caráter puro, santo e imaculado que nós teremos. E olha o que ela vai dizer aqui em relação a isso. Não existe em nós coisa alguma qual possamos vestir o caráter, de modo que não aparecerá sua nudez. Temos de receber as vestes da justiça tecidas no telhado do céu, com efeito, a pura veste da justiça de Cristo. Então, uma coisa é justiça imputada, uma coisa é Jesus, é a justiça comunicada. E por que a chuva serôdia? A chuva serôdia, ela vem fazer o arremate. É o ápice da restauração da imagem de Deus. Por quê?
porque ela trará a justiça de Cristo como posse nossa. Uma coisa é esta justiça ofertada lá em cima, a outra coisa é a posse dela. Olha o que nós estudamos, irmãos, no livro de Oséias, capítulo, vocês já viram o conceito aí de justiça, e esse conceito deve permanecer em nossa vida, né? Oséias capítulo 10, o verso 12, o que diz lá no finalzinho? Buscai o Senhor até que ele, pronome pessoal, quem é esse ele aí? Jesus. Olha o que está escrito aí, está escrito na tradução de vocês aí? Buscai o Senhor, finalzinho do verso, tá? Oséias 10, 12. Buscai o Senhor até o quê? Até que ele venha. Até que ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. Tá, no sentido, você pode dizer que é o Espírito Santo, tá? Mas este ele aí é Jesus. Jesus virá na dádiva do Espírito Santo. E quando Jesus vier, até que ele venha, e o que? E chova de justiça em nós? Não, sobre nós. E aí o povo de Deus vai estar encharcado de justiça. Porque Cristo é justiça. E Cristo sendo justiça, irmãos, né? Aí veja bem, o céu vai olhar lá de cima e vai olhar um povo molhado, um povo encharcado. O mineiro fala encharcado, né? Isso mesmo, encharcado, molhado de chuva, né? Encharcado de chuva. E esses, olha, então vejam bem, Deus vai olhar e vai dizer lá de cima, olha, esse povo está pronto, está preparado, esse povo está pronto para ir para o celeiro celestial, esse povo está pronto para ir para vamos dizer o seguinte, para a festividade. E olha que a gente encontra dentro dessa visão, irmãos, no livro do Apocalipse, que ajuda a definir esse conceito para nós. Apocalipse capítulo 19, o verso 7 em diante. Apocalipse 19, verso 7. Vamos partir do verso 6. O que é Apocalipse 19? Apocalipse 19 é o céu se preparando para vir buscar os seus filhos. E no verso 6, então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como um forte trovão, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos o Deus e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já viu. Pois lhe foi dado o quê? Olha, assim, veja bem, antes do vestir, a palavra dado, tá? Foi-lhe, veja bem, é uma dádiva, uma manifestação de uma graça especial. Vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aí vocês viram aí já pela manhã, tá? Então veja bem, santidade, vocês viram muito bem aí que santidade também é uma condição. É uma condição, né? Santidade pode ser, veja bem, santificação pode ser um processo, e santidade pode ser também uma condição. Quando a gente vai em Apocalipse capítulo 22, verso 11, diz lá, continue o justo na prática da sua, vamos dizer, da sua justiça. Continue o santo a santificar mais ainda. No dicionário de Deus, justiça e santo é a mesma coisa. São duas palavras que no vocabulário de Deus não. Ser justo, mas você não é santo. Ser santo é justo, ser justo. Tá. Ok. Então, dentro desse conceito, irmãos. Então, dentro disso aqui, a chuva serôdia, quando Deus manifestar a profecia chama de uma manifestação de graça. Aí veja bem,
Aí quando isto se manifestar na vida do povo de Deus, o povo de Deus está apto para participar das bodas. Quando a Bíblia diz que esse homem está lá em juízo, e ele está lá com vestes, vou com meu terno preto mesmo, tá? Significa que ele não sabe o que é a operação do Espírito Santo. Ele até entende biblicamente que o Espírito Santo ele opera, mas ele desconhece na alma a operação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para as virgens nécias, esse é o problema das virgens nécias. Não é que elas não creem no Espírito Santo, não é que elas têm heresias acerca do Espírito Santo, mas o azeite, elas desconhecem do azeite no coração. Elas até ensinam e creem que o azeite é para a pregação do Evangelho. Algumas vão um pouquinho mais longe, que o azeite é para a vida pessoal, mas elas desconhecem. Esse homem da parábola, ele fala de caráter. Provavelmente alguma coisa ele entendeu do caráter, mas ele confia muito nos seus motivos, nos seus propósitos. E como igreja, irmãos, como Laodiceia, é essa terrível enfermidade, e agora eu vou dizer alguma coisa que pode, pastor, tá? Essa terrível enfermidade chamada condição laodiceana. Agora, eu entendo que só vão sair da condição laodiceana na chuva serôdia. Aí sim, todos os nossos atos, todos os frutos vão ser de fé. Pastor, e agora? Só misericórdia, só graça. Não é que a gente não deve obedecer, mas nada que nós podemos confiar de salvação. Se Jesus está mandando obedecer, vamos obedecer, por amor a Ele. Mas só vamos entender o que é uma genuína obediência. Veja o que o dom profético diz. Ela diz: só podemos agradar a Deus super possuído do Espírito. Só podemos agradar a Deus possuídos do Espírito. E Deus olha para nós com olhos de misericórdia, de bondade, e nos nossos esforços Ele tem misericórdia. Tá? Dentro dessa visão, irmãos, nós precisamos a cada dia mais avançar. Eu gostei muito das declarações que foram feitas aqui pela manhã de fome, sede e justiça. Ah, Senhor, me dá uma fome, sede e justiça. Eu não tenho. Uma fome e sede de Jesus. Uma sede e fome da perfeição dele, não da minha perfeição. Tenho olhado alguns irmãos lutando pela perfeição de Cristo. Tem que lutar mesmo, irmãos, tá? Mas olham muito para conquistas do coração, conquistas humanas. Mas nós temos que olhar para Cristo. E em Cristo, irmãos, nós vamos sempre enxergando que há anormalidades em nós. Sempre há deficiência em nós. E vamos reconhecer o seguinte, que só existe uma razão para nós entrarmos no céu. É se nós agarrarmos a essa justiça que vem de Deus. E a lei de Deus, ela vai tornando um sentido muito mais abrangente. Vocês viram isso pela manhã? Ela vai tornando assim uma abrangência. Em nome do Senhor. A gente achava que obedecia, mas não obedece. E aí nós precisamos, irmãos, avançar. Eu dou graças a Deus que nessa manhã eu vi uma mensagem sobre educação pela fé. Eu vejo que isso é evidência dos últimos dias. Enquanto Minneapolis, em volta de Minneapolis, no cenário externo de Minneapolis, que estava envolvendo Minneapolis, nas condições sociais, leis
estavam sendo imperadas. A reunião mais famosa da igreja adventista, o assunto não era o decreto dominical, era a justificação da fé. Era isso que preparava a igreja. É por isso que Ellen White diz: há um tempo de prova diante de nós. Ela diz: o alto clamor já começou na revelação da justiça de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele aplica a justiça para ele revelar a justiça. Ele aplica o amor de Deus para ele revelar o amor de Deus. E aí ele vem para expurgar da alma qualquer traço de motivação egoísta da obediência. Nós temos inserido dentro de nós, ainda que nós não admitamos isto, ainda temos miasmas do egoísmo entrelaçado com a nossa obediência. A tal ponto, quando Jesus olha para as nossas obras, que nós julgamos ser obras de justiça, ele diz: não, não, não. E aí nós precisamos de que a justiça de Cristo, a presença de Cristo, ela esteja em nossa vida. Que nós possamos olhar para Jesus, olhar para Cristo, olhar para os seus méritos, para a sua perfeição, e sermos transformados de glória em glória. Que Deus nos ajude a entender isso, irmãos. Senhor, me dá fome e sede de justiça, Senhor. Fome e sede de Jesus. Desejo de estar com Jesus. Desejo de amar Jesus. Pai, que Cristo seja a excelência daquilo que está diante dos meus olhos. E que eu absorva o meu tempo, os meus pensamentos, aquilo, Senhor, que é concedido a mim, para olhar firmemente para o autor e consumador de minha fé. Nele, Senhor, eu posso esperar. Irmãos, se nós olharmos com fé para Cristo, o pecado não terá domínio sobre a nossa vida. Amém. É quebrantado o domínio do mal. As hostes do mal tremem quando uma alma se rende a Cristo, por uma fé gerada pelo Espírito Santo, por um amor gerado por Deus, por uma fé que opera por amor. E ela diz: e purifica a alma. Pai, Senhor, nos dê essa fé, nos dê esse amor, nos dê essas duas coisas que vêm de Ti, para que eu possa me apossar de um arrependimento genuíno e possa, vamos dizer assim, fazer uma confissão genuína que levará a dizer o que foi feito em relação ao pecado e de uma renúncia do pecado. Precisamos nesses últimos dias, irmãos, meditar nesse texto, que a gente continue, né? E que à tarde nós tenhamos mais e mais assuntos sobre isso, falando da excelência de Cristo. E Cristo, Ele vai ser o nosso Redentor. E as demais coisas nós vamos vendo que são significativas, têm o seu lugar, mas a justiça de Cristo é o primeiro lugar. Que Deus abençoe. Amém?